Isso. Então, a gente está iniciando aqui, né, nossa primeira prática da nossa jornada fortalecendo os joelhos, no encontro aberto. Essa prática vai ser deitada de costas. Você precisa organizar um espaço para deitar no chão. A gente vai iniciar a prática em pé. Então, para começar, você pode ficar em pé aí no seu espaço, encontrar um espaço que seja confortável para você, ficar em pé agora. E eu te convido a fechar os olhos. Então, para quem entrou agora há pouco e não conhece essa prática aqui que a gente está fazendo, que é uma prática de consciência pelo movimento do método Feldenkrais, eu não vou estar fazendo os movimentos. Você não precisa estar olhando para o seu celular, para o seu computador, para a tela. O convite é você desconectar aí do celular, ficar ouvindo a minha voz e poder se conectar com as tuas sensações. Então, primeiro, em pé, eu te convido a fechar os olhos. Deixa os teus braços nas suas laterais, soltos. E reconhece agora como que você se sente, como é que você chega aqui nessa prática, chega aí na sua prática. Como é que você sente o contato dos seus pés com o chão agora? Percebe como é que você organiza as suas pernas, seus joelhos? Se os seus joelhos estão super esticados, hiper esticados, se está um pouco flexionado, como é que você organiza os seus joelhos agora? Será que isso influencia como você sente o teu contato dos pés no chão? Como é que você sente o teu equilíbrio? Percebe se você sente mais contato no pé direito, no pé esquerdo? Se é diferente, como que você sente um pé e o outro? Isso, vai trazendo, né, a atenção para se perceber, para entrar em contato com a tua experiência aí agora. E aí experimenta caminhar um pouco aí no teu espaço, né? Às vezes o espaço é pequeno, né? Não dá para você caminhar como se estivesse caminhando na rua, mas encontra aí uma forma de dar alguns passos aí no seu espaço. Pode ser devagar, encontra um ritmo, né? Que dá para caminhar aí no seu espaço e se sentir. E aí observa ali a sensação nos seus joelhos enquanto você caminha. Você sente quando você dá o passo, né, e o pé encontra o chão, como é que o peso atravessa o seu joelho? Percebe como é que é do lado direito, do lado esquerdo? Se é uma coisa que você sente que é fluida ou não, que trava. Como que é? Como que é a sensação dos seus joelhos enquanto você caminha? Então você observa quando o pé direito encontra o chão, como é que se sente ali o teu joelho, quando ele sai do chão, quando o seu pé esquerdo encontra o chão, como é que se sente o seu joelho? Você sente que essa energia do seu caminhar é fluida? Ou você sente que em algum momento ela trava? Como é que é a transição de um pé para o outro? Isso. E aí eu te convido a encontrar aí uma parede no seu espaço que esteja livre. Pode ser uma porta fechada, pode ser um armário. E aí você vai se aproximar e ficar de frente para a parede, teu rosto voltado para a parede, mas não muito perto nem muito longe. Encontre uma distância, mais ou menos assim a distância do seu antebraço, e você apoia ali com a ponta dos dedos na parede das mãos. De forma que você não joga o teu peso sobre a parede. É um toque só para te dar aí um equilíbrio, um apoio. Você não precisa, você não vai pesar sobre a parede.
Encontre uma forma de deixar os braços confortáveis. Isso. Olhando, né, para a parede, aí experimenta suavemente flexionar os teus joelhos, um pouquinho só, e aí você volta e estende os joelhos. Faz esse movimento algumas vezes. Não precisa ser muito, pode ser bem pouquinho. Não precisa ser muito, pode ser alguns centímetros. Isso. Faz devagar, faz bem devagar. Experimenta fazer devagar, diferente do seu habitual de fazer o movimento. Então, a ideia aqui do Feldenkrais não é fazer um exercício, né? Você faz o movimento numa qualidade, num tempo que você pode sentir o movimento. E aí observa quando você flexiona os joelhos, percebe que o seu quadril, a sua coluna, tudo desce um pouquinho em direção ao chão. Aí quando você volta, sobe. Você olhando aí para a parede, talvez você sinta como se fosse um elevador, né, que desce e sobe. Né, em relação às suas mãos que estão aí fixas, né, apoiadas na parede, percebe, faz pequeno, não precisa ser grande. Só reconhece que quando você flexiona os joelhos, olha só, o teu pé, talvez você sente que muda o contato do pé no chão, muda o ângulo do teu pé com o teu tornozelo, muda lá a musculatura. Talvez você sinta que muda alguma coisa no seu quadril. Percebe, né? Um pequeno movimento que você faz nos joelhos, como que ele interfere em toda a sua estrutura. Seu quadril, sua coluna, sua cabeça, né? Se move indo um pouquinho em direção ao chão. Isso. E aí observa a sensação dos joelhos agora, quando você faz esse movimento. Se você sente uma rigidez, um endurecimento. Se estiver sentindo dor, desconforto, não faz, ou faz bem minúsculo, um micromovimento, quase como só na imaginação. A ideia aqui não é forçar, não é fazer para doer, não é para fazer até o seu limite, faz pequeno. Você vai ver como que isso vai abrir um portal para você. Fazer pequeno, fazer devagar. Isso. E quando quiser, pode fazer uma pausa e pode deitar de costas aí no chão. No espaço que você preparou, né? No seu tapete de yoga. Isso, aí deita de costas, deixa suas pernas esticadas, se for confortável, de costas no chão, barriga voltada para o teto. Se for confortável, deixa seus braços apoiados no chão, nas suas laterais. Fecha os olhos. Sente o contato do chão agora. Então, na horizontal, né, quando você está deitado, você tem mais superfície de apoio. Percebe como talvez você pode soltar mais, você tem mais contato, confiar no chão, se entregar para o chão. E percebe, né, como é que você sente o teu quadril em contato com o chão, como é que você sente atrás das costas em contato com o chão, a região atrás dos ombros, suas escápulas. Como é que você sente a tua cabeça em contato com o chão? Como é que você sente as tuas pernas? Percebe ali o espaço atrás do joelho? Isso. E aí sente agora as tuas pernas e percebe como é que você sente elas em relação à disponibilidade para se mover. Se você fosse ou mover as pernas, o quanto que elas estão prontas para se mover, o quanto que elas estão não tão prontas assim. Percebe, se suas pernas, se você sente que elas estão prontas para entrar em ação,
Se você precisasse flexionar as pernas, mover as pernas, flexionar os joelhos, você sente que suas pernas estão pesadas? Você sente que elas se moveriam com facilidade ou não? Agora, só na sensação, não precisa se mover. Qual que é a sensação de disponibilidade nas tuas pernas, nos teus joelhos? Isso. E aí eu vou te convidar agora. Você vai flexionar a tua perna esquerda e apoiar o pé esquerdo no chão. Isso. E aí, a perna direita você deixa esticada. E agora, depois que você apoia o pé esquerdo no chão, você vai deslizar o seu pé, esticando um pouquinho, afastando o pé do seu quadril, mas você não vai esticar a perna totalmente. Você vai até o momento que os seus dedos do pé se afastarem do chão naturalmente. Então você vai afastando, deslizando o pé até os dedos do pé se afastarem do chão. Então é um meio do caminho entre flexionar e apoiar o pé no chão e deixar a perna esticada. Então vá, encontre esse lugar onde os seus pés, os dedos do pé naturalmente se afastam do chão e você fica apoiado só no calcanhar esquerdo. Aí você fica nessa posição. Essa é uma posição que a gente vai usar bastante hoje nessa prática. E nessa posição, com a sua perna esquerda, experimenta flexionar o seu tornozelo, né? Levar os seus dedos do pé esquerdo ali em direção ao joelho e volta. Faz esse movimento devagar. Isso, vai e volta. Faz algumas vezes. Faz ele devagar, suave. Não precisa ir até o limite, pode ser pequeno o movimento. E aí, se o seu calcanhar estiver deslizando no chão, o convite é não deslizar. Talvez você pode colocar uma meia ou tirar a meia, encontrar uma forma do calcanhar ter mais aderência com o chão. Então você flexiona, né, o pé, leva os dedos do pé esquerdo em direção à canela, em direção ao joelho e volta. E começa a sentir esse movimento. Percebe o que que acontece ali no seu joelho? Você faz um movimento com o pé e aí observa se o seu joelho tende a se mover, flexionar um pouquinho, ir um pouquinho em direção ao teto quando você faz esse movimento. Como é que esse movimento chega lá no seu quadril? Né? Percebe que você faz o movimento do pé e ele influencia o seu joelho. E aí esse movimento talvez você sente ele chegando lá no seu quadril. Percebe que ele mobiliza, né, o seu joelho e o seu quadril. Um simples movimento que você faz no pé. Isso. E aí você pode agora, continua com a perna esquerda nessa posição, você vai flexionar a perna direita e apoiar o pé direito no chão. Então você vai agora, se deixa o pé direito, a planta do pé direito apoiada no chão, o joelho direito flexionado, todo o pé direito apoiado no chão. E continua o mesmo movimento com a perna esquerda. Então, a perna esquerda, né, o pé esquerdo está mais longe do quadril que o pé direito. A perna esquerda continua naquela posição, né, que é entre o flexionado e o esticado, que o calcanhar apoia o chão e os dedos naturalmente se afastam um pouco do chão. Então, o pé esquerdo está um pouco mais afastado do que o direito. O direito está próximo do quadril, com a planta no chão, e o esquerdo um pouco mais afastado. E aí, experimenta fazer esse movimento no pé esquerdo que você estava fazendo, de flexionar e estender, levar os seus dedos lá em direção ao seu joelho, ao seu quadril e afastar.
Faz devagar, não precisa ir até o seu limite. E se percebe como que é fazer esse movimento, como é que ele chega no seu joelho, no seu quadril. Então, esse movimento que você faz no pé esquerdo é parecido com aquele movimento que você faz no carro, dirigindo, né? Pisando no acelerador, no freio. Um movimento simples aí com seu pé. Isso. Então, os seus dedos do pé, uma hora se aproxima lá do seu quadril, do seu tronco, aí ele volta, se aproxima do chão. E aí observa o que que você faz com seus olhos quando você faz esse movimento com o teu pé esquerdo. Você leva os seus olhos para baixo, para cima. Como é que os seus olhos participam desse movimento do seu pé esquerdo? Isso. E aí, eu vou te convidar, quando você estiver flexionando o pé estiver indo lá em direção à sua canela, percebe que esse movimento te convida, talvez você sente na sua coluna, ele chega lá na sua cabeça. Percebe se ele convida todo você ir um pouquinho para cima. Bem, é sutil, é pequeno, é um micro movimento. E aí, quando você volta um pouquinho. É bem pequeno. E aí você pode convidar, quando você for flexionar o pé, suavemente pressionar o teu calcanhar esquerdo no chão. Pressionar um pouquinho no chão, de forma que você convida esse movimento te atravessar e ir lá em direção à tua cabeça. Né? Você vai e volta. E aí experimenta direcionar o teu olhar para cima, lá para tua testa, ou para a parede aí para onde o teu topo da tua cabeça aponta, a parede aí atrás da sua cabeça. Então você olha para cima junto com o movimento do pé esquerdo. Quando você flexiona o pé esquerdo, ele te convida toda a sua estrutura aí um pouquinho para cima e você leva o teu olhar para cima. Aí quando você voltar, volta. Então você está junto, incluindo teus olhos nesse movimento do teu pé esquerdo. E aí observa quando você inclui os olhos junto com o movimento do pé, se acontece alguma coisa aí ao longo da sua coluna. Se ao longo da sua coluna você sente também um movimento indo para cima, de você, para baixo, ou talvez você sente que são movimentos isolados do pé e dos olhos. O que que acontece? O que que acontece aí no seu quadril, no seu peito? E aí pode fazer uma pausa, abaixa as pernas, descansa um pouco. Lembrando, né, que você pode fazer pausas quando você quiser. Não precisa esperar a minha condução de pausa. Ixi. Então, aqui no Feldenkrais também, em relação à orientação, é em relação a você. Para cima é para onde o topo da sua cabeça aponta, é para cima de você. Para baixo é em direção aos teus pés. Né? O teto, aí deitado de costas, é na sua frente e o chão atrás de você. Então, para cima, em direção onde o topo da sua cabeça aponta. Isso. Aí agora eu vou te convidar a flexionar a tua perna direita, apoiar o pé direito no chão, deixa a perna esquerda esticada. E aí você vai afastando o seu pé direito do seu quadril até encontrar aquele lugar que a frente, né, os dedos do pé naturalmente se afastam do chão e você fica só apoiado no calcanhar. Então, aquela meia distância entre o esticado e o flexionado.
Encontre esse lugar que a frente dos pés naturalmente se afastam do chão, o joelho está flexionado um pouquinho. Isso. E nessa posição, com a perna direita, experimenta flexionar o teu pé direito, levar os seus dedos do pé direito em direção à canela, ao joelho e volta. Faz devagar, faz pequeno. Como é que é fazer o movimento desse lado? Isso, e vai reconhecendo, né? Aí quando você flexiona o pé, você pode, se sente que talvez cria uma pressão do seu calcanhar direito com o chão. E aí, de propósito, você pode até pressionar um pouquinho o calcanhar, convidando, né, esse movimento te atravessar, ir lá em direção à tua coluna, à tua cabeça. Você pode deixar esse movimento ir lá em direção à tua cabeça. Como é que é? Isso, faz com muita delicadeza. Você não precisa dobrar o tornozelo ao máximo. Pode fazer pequeno. Isso. Percebe como é que o seu joelho direito, né, se move a partir desse movimento que você faz no seu pé? O que que acontece? Como é que esse movimento chega lá no seu quadril? Isso. E aí observa o que que você faz nos seus olhos. Seus olhos participam desse movimento do seu pé direito. E aí eu vou te convidar você deixar os olhos acompanharem. Então, quando você flexiona o pé, ao mesmo tempo direciona o seu olhar para cima de você, como se você quisesse olhar lá a sua testa ou o topo da sua cabeça. Você pode deixar os olhos fechados, não precisa abrir os olhos para direcionar o teu olhar para cima. E percebe como é que você reconhece a conexão do movimento do seu pé com seus olhos. Quando você inclui os olhos de olhar para cima, né, percebe o que que acontece aí no seu quadril, na sua coluna. Quando você faz esse movimento, percebe se você sente o seu quadril rolando um pouquinho para cima, se você sente as suas costas em contato com o chão rolando um pouquinho para cima, se esse movimento chega na sua cabeça. E deixe os seus olhos acompanharem. O que que acontece entre o seu pé e os seus olhos? Vai reconhecendo toda a região que você sente que acompanha esse movimento. Que quando você flexiona o pé, aonde que também vai um pouquinho para cima e volta. Isso. E aí flexiona a perna esquerda, apoia o pé esquerdo no chão e continua o mesmo movimento com o pé direito. Percebe? Se muda a experiência quando você tem o pé esquerdo apoiado no chão. Se fica mais fluido, menos fluido, o que que muda? Então, o pé esquerdo, né, a perna esquerda, dobra o joelho esquerdo e apoia o pé esquerdo no chão e continua o mesmo movimento lá. Então, o pé direito está mais afastado do quadril, né, que o pé esquerdo, está naquela posição que naturalmente os dedos do pé ficam afastados do chão. Isso, e reconhece, né, esse movimento, ele chega na sua coluna e continua deixando os olhos, né, acompanharem o movimento. Você olha para cima, junto com o movimento do pé. Vai criando uma coordenação leve, suave do pé com os olhos. Isso. Observa o que acontece aí no seu quadril. Acontece algum movimento atrás do pescoço. Isso. E pode fazer uma pausa, esticar as pernas.
A pausa é o momento para você reconhecer, depois de investigar, trazer sua atenção para perceber o movimento, ativar suas inteligências. Percebe o que que acontece? Se tem uma sensação nova, diferente, em como você sente o chão, em como você sente as tuas pernas. Percebe a tua respiração. Isso. E aí volta a organizar o teu pé direito, a tua perna direita, nessa posição, nessa meia distância ali entre o flexionar o pé e estender o pé. Encontra, né? Então você pode primeiro flexionar a perna direita, apoiar o pé direito no chão, e aí afastando o pé do quadril até naturalmente os dedos se afastarem do chão. Então o pé não está muito próximo do quadril e nem a perna está esticada, né? O pé se afasta um pouco até os dedos se afastarem naturalmente do chão. Isso. E agora começa, experimenta fazer círculos no ar com seus dedos do pé direito. Então os dedos já estão, né, afastados do chão, os dedos do pé direito. Aí você começa a fazer círculos no ar. Como é que é fazer círculos? Isso. E aí, né, deixa o calcanhar, você pode pressionar, ao mesmo tempo que você faz o círculo, deixar o calcanhar firme ali no chão. Tem um leve pressionar no chão. Talvez quando você leva os dedos mais próximo ali do joelho, da canela, né, aí pressiona mais. Isso. E aí observa, o que que acontece no seu joelho? Tem movimento no seu joelho? Aí você permite, deixa o seu joelho se mover junto com o seu pé. Aí você deixa o seu joelho, talvez vai mover um pouquinho para a direita, para a esquerda, flexionar, estender. Deixa o teu joelho acompanhar o movimento do teu pé, o teu joelho direito. Isso. Continua esse movimento devagar, suave, né? Sempre que precisar fazer pausa, você pausa, depois volta. E aí eu vou te convidar agora, você vai deixar os seus olhos participar desse movimento, fazendo círculos com os seus olhos, acompanhando os dedos do seu pé direito. Experimenta fazer isso. Então a perna esquerda está esticada, a perna direita está nessa posição, né, que não é nem flexionada totalmente, nem esticada totalmente. O pé está um pouco afastado do quadril. Você faz círculos com os dedos do pé e acompanha esse movimento com seus olhos, fazendo círculos com os olhos. E observa aonde mais você sente o movimento acontecendo. Como é que é essa coordenação do pé com os olhos? Aí percebe se outras partes de você se movem junto com seu pé e com seus olhos, seu quadril. Acontece alguma coisa no seu quadril, no seu pescoço, no seu peito? Quando você move os seus olhos em círculos, a sua cabeça se move também? Isso. E pode pausar, pode abaixar a perna direita. É interessante que essa posição, né, dessa prática, essa posição da perna que não é nem flexionada, nem estendida, é uma posição que tem um tônus muscular. Ela não fica totalmente relaxada.
Mas é interessante, é uma estratégia dessa prática, porque quando você está caminhando também, a sua perna não fica, ela tem que manter um tônus. Mas como é que é, né? Criar essas relações, fluidez, deixar essas conexões mais elásticas, mais flexíveis. E agora, então, você pode flexionar as duas pernas, pode flexionar uma, depois a outra, apoiar os dois pés no chão. E aí você vai colocar os duas pernas nessa posição, a meia distância, onde você vai afastando os pés do quadril, até naturalmente os seus dedos dos pés se afastarem do chão, né? Que não é nem as pernas flexionadas totalmente, nem estendidas totalmente. Aí você vai encontrar essa posição agora com os dois pés. Isso, e aí começa, experimenta flexionar os dois pés ao mesmo tempo e volta, levando os dedos dos pés em direção à canela, o joelho, e volta. Isso. É, os dedos do pé também se aproximam dos joelhos. Aí percebe, né, os joelhos, o que que acontece no joelho? O joelho se dobra um pouco com esse movimento dos pés. E aí permite os olhos participarem daquele jeito, né? Quando você flexiona os pés, você direciona o teu olhar para cima, como se você quisesse ver lá a parte mais alta da sua testa, ou a parede que está lá onde o topo da sua cabeça aponta. Vai e volta. Isso. Aí os dedos do pé, né? Eles, quando flexionam, eles se direcionam em direção à tua cabeça. Aí seus olhos movem para cima. Isso. E aí sente, tem outras regiões de você que se movem para cima também, em direção à cabeça? O que que acontece no seu quadril, nas suas costas, na sua coluna? Isso. E aí agora experimenta fazer círculos com seus pés. Faz pequenos círculos com os dedos dos pés. Os dedos dos pés que estão no ar, faz pequenos círculos. Isso, e percebe como que você faz? Você faz os dois pés no mesmo sentido, ou você faz um pé num sentido, outro pé no outro sentido. E aí, se eu te convidar para você acompanhar os seus olhos, deixar os seus olhos acompanharem esse círculo dos pés, aí percebe o que que você pode fazer no círculo dos pés. Experimenta fazer no mesmo sentido, né? Se o pé direito está indo para a direita, o pé esquerdo está indo para a direita. Se o pé esquerdo está indo se aproximando do chão, o pé esquerdo está se aproximando do chão. Experimenta fazer no mesmo sentido e acompanhar esse movimento dos pés, dos dedos dos pés, com seus olhos, fazendo círculo com os olhos. Isso, aí percebe os seus joelhos, deixa os joelhos acompanharem. Percebe se esse movimento chega lá no seu quadril. Percebe tua respiração, se a tua respiração fica mais curta, você pode pausar, convidar a respiração a fluir. E aí muda o sentido do círculo dos pés, faz no outro sentido. E aí você deixa os olhos acompanharem o círculo que você faz com os dedos do pé. Isso, pode deixar a cabeça acompanhar o movimento dos seus olhos.
Como é que você pode deixar esse movimento simples, suave, com o mínimo de esforço, que seja agradável a tua experiência de se mover, a tua experiência de você seja gostosa enquanto você se move? Isso. E aí pode fazer uma pausa quando quiser, estica as pernas. Irirish. Como é que você sente o contato do chão? Vai reconhecendo, né, como é que as suas inteligências vão se ativando. Talvez você sente diferente, tem uma novidade. E aí pode flexionar tua perna esquerda, apoiar o pé esquerdo no chão. Apoia os dois pés no chão. Flexiona as duas pernas, apoia os dois pés no chão. E aí o pé esquerdo só que você começa a afastar do quadril até chegar nessa posição dessa prática que a gente está fazendo, né? Que se afasta o pé até os dedos do pé se afastarem do chão, que é esse meio do caminho entre esticado e flexionado. Você vai fazer isso só com a perna esquerda. A perna direita você deixa toda a planta ali apoiada no chão. E a perna esquerda, então, o pé esquerdo está um pouco mais afastado do quadril do que o seu pé direito. E aí experimenta ali fazer esse movimento de flexionar o seu pé esquerdo e volta. Percebe agora como é que você sente esse movimento te atravessando. Quando você flexiona, você pode deixar o calcanhar pressionar um pouquinho o chão, convidando esse movimento, né, ir lá em direção à tua cabeça, de uma forma suave, sem forçar, sendo gentil com você. Isso. Percebe esse movimento, né, no seu quadril, nas suas costas. Acompanha com os olhos, quando você flexiona o pé, deixa os seus olhos direcionarem lá para cima de você, né? Ou se quisesse olhar ali para sua testa. E aí você vai levar a tua mão esquerda atrás da sua lombar, entre o quadril e as costas, né? A lombar. Deixa a sua mão esquerda atrás da lombar, o seu cotovelo flexionado para a esquerda. E faz essa posição do braço esquerdo se for confortável para você. Você pode investigar, né, se tem uma posição que fica confortável. Se você não encontrar uma posição confortável, aí você não precisa fazer. A ideia não é ficar sentindo dor, incômodo. E aí, com a mão esquerda aí embaixo da sua lombar, só a mão esquerda, experimenta lá fazer esse movimento, né? O pé esquerdo está ali mais afastado. Você flexiona o pé e volta. E observa como é que esse movimento acontece ali na sua lombar. Se a tua mão te ajuda a sentir, a tua lombar talvez se aproxima um pouco mais do chão. Talvez você sente a sua lombar pressionando um pouco a sua mão. E percebe como é que assim aí toda a sua coluna, né, se move um pouco para cima, em direção à tua cabeça. A sua lombar ali relaxa contra o dorso da sua mão. Um movimento bem pequeno, não precisa ser um movimento grande. Tem um movimento ali do seu quadril, bem pequeno. Faz no tempo, né? No seu tempo, no seu ritmo. Aí você sente uma massagem ali na sua mão, que a tua lombar faz. Isso. Pode fazer uma pausa, desfazer a posição do braço, esticar as pernas.
E aí você pode flexionar as duas pernas, apoiar os dois pés no chão, dobrar os joelhos, apoiar os pés no chão. E agora você vai afastar um pouquinho o seu pé direito, né? Vai afastando agora o pé direito até nessa posição de meia distância, onde os dedos naturalmente se afastam do chão. Você está apoiado no calcanhar direito, então o pé direito fica um pouco mais afastado que o esquerdo, mas não é esticado a perna direita, né? É no meio ali do caminho, um terço do caminho. E aí leva a tua mão direita atrás da sua lombar, né? A palma da mão voltada para o chão, o cotovelo para o lado. Percebe se você pode encontrar uma forma confortável de colocar o braço nessa posição. A ideia não é forçar, não é ficar sentindo dor. Se não for confortável, aí você não precisa colocar o braço e faz o movimento, mesma forma. E aí experimenta lá fazer esse movimento de flexionar o pé direito, levar os seus dedos em direção ao joelho, volta. Percebe como é que é desse lado. Você direciona, né? Percebe como é que esse movimento chega no seu quadril, se a sua lombar se aproxima da sua mão. Percebe que o seu quadril rola um pouquinho para cima. Deixa o movimento te atravessar. Acompanha com os olhos. Deixa os olhos irem, se olhar para cima, né? Direcionar os seus olhos para cima. Vai e volta. Percebe essa conexão do olhar com o movimento do teu pé. E faz devagar. Você pode fazer uma micropausa entre um movimento e outro para não ficar repetitivo. Faz suas pausas, né? E se quando quiser, pausa, estica as pernas, desfaz essa posição do braço direito. Ixi. Cada pausa, oportunidade para você ir sentindo tudo que vai ativando, movendo. Simplesmente sentir o chão, entrar em contato com as suas sensações, poder degustar a tua experiência. E aí flexiona as duas pernas, apoia os dois pés no chão, dobra os joelhos. E aí você vai deixar os dois pés agora nessa distância, né? Afastar os dois pés do quadril, deixar as duas pernas nessa posição de meia distância, que não é nem flexionado nem esticado, que naturalmente os dedos do pé se afastam do chão. Encontre essa posição agora com as duas pernas e leva as duas mãos ali atrás da lombar, a mão direita e a mão esquerda, se for confortável para você. E começa a flexionar os dois pés ao mesmo tempo, pressionando suavemente o calcanhar contra o chão, convidando esse movimento a ir lá em direção à tua cabeça. E aí deixa os seus olhos acompanharem, olhando para cima, quando você flexiona, aí volta. E sente esse movimento aí, né, da lombar, aproximando suas mãos, talvez massageando um pouco as suas mãos. Aí com a mão, né, você pode sentir esse movimento com mais clareza, como é que ele atravessa aí a sua coluna. Você se aproxima mais de como esse movimento está acontecendo.
Isso. E aí pode fazer uma pausa, desfazer a posição dos braços. Isso. Percebe tua respiração. E aí, de novo, pode flexionar as pernas, apoiar os dois pés no chão. E aí você afasta os pés até encontrar essa meia distância com os dois pés, as duas pernas, afastando um pouco até os dedos se afastarem do chão, né? Que não é nem flexionado nem esticado. E é, então, na verdade, antes volta e apoia os pés no chão, que eu vou te convidar numa posição dos braços, que você vai precisar dos pés apoiados no chão. Com os pés apoiados no chão, experimenta levar, você vai levar as duas mãos, os dois braços atrás de você para você apoiar, como se você quisesse apoiar o teu quadril ali nas suas mãos. Você pode colocar uma primeiro, depois a outra. Então, você vai levar as mãos por debaixo do seu quadril, deixando os cotovelos esticados agora. É uma outra posição, né? Não é atrás da lombar. É atrás. Você apoia o quadril. E aí, quando você deixa os seus braços esticados, talvez você vai ver que o seu quadril se apoia ali um pouco mais no antebraço, no punho. As mãos estão ali embaixo de você, com a palma da mão voltada para o chão. Você apoia o quadril aí no meio que no antebraço. Encontre uma posição confortável. Isso. E aí agora, nessa posição, afasta os dois pés do quadril, encontra aquela posição das pernas, né, de meia distância, que naturalmente os dedos se afastam do chão, e experimenta fazer esse movimento com os dois pés, de flexionar os dois pés e solta. Deixa o calcanhar pressionar um pouquinho o chão, te convidando esse movimento te atravessar. Aí percebe como é que ele te atravessa pela tua coluna, como é que você sente ele ali na tua escápula, atrás dos ombros. Faz suave, devagar, vai encontrando esse caminho de deixar o movimento te atravessar, chegar lá na sua cabeça, para cima, para baixo. Isso. Deixa os olhos, né, também acompanharem. Deixa você olhar para cima junto com o movimento. Isso. Sente o teu quadril. Aí nessa posição você sente o movimento do quadril aí nas suas mãos, nos seus braços. Isso. Fazendo suave. E aí, se você quiser, você pode experimentar fazer um pouco mais rápido, um rápido que é leve, pequeno, menor o movimento, pequenininho, rapidinho, como se fosse convidando o seu movimento virar um pouco uma gelatina, um tchac, 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 tchac. Você empurra e solta, empurra, né? Flexiona e solta. Percebe como tudo reverbera, esse movimento te atravessa como um todo, por inteiro. E os braços estão ali embaixo, né? São as partes que estão mais fixas. Percebe? Suas costelas deslizam ali nas suas escápulas. Isso, uma massagem aí nas escápulas que você pode fazer com esse movimento. Sente ali, né? Seus joelhos flexionam um pouquinho, estende a partir desse movimento dos pés e deixa o movimento atravessar você. Quadril, tudo participando. E quando quiser, faz uma pausa. Aí, devagar, você pode apoiar os pés no chão, tirar as mãos debaixo de você, os braços.
Ere. Isso. Uf. Vai sentindo, né, o contato com o chão. Isso. Aí agora, organiza o teu pé direito nessa meia distância. Você pode flexionar, depois ir afastando do quadril, ou já colocar ali o pé direito nessa meia distância, que os dedos já ficam afastados do chão. Experimenta lá esse movimento de flexionar o teu pé e voltar, levar os dedos em direção à canela e volta. Deixa os seus olhos acompanharem. Quando você flexiona, você olha para cima, faz devagar. E aí eu vou te convidar agora, você na volta, quando você estiver voltando, aí você de propósito deixa o seu quadril ir um pouco mais, como se continuasse um pouco mais. Então você flexiona o pé, né? Você vê que vai tudo um pouquinho para cima. Quando você volta, deixa o quadril ir lá mais um pouquinho em direção ao pé. Então você aumenta um pouco esse movimento na volta. Percebe como que você pode fazer isso? Você intenciona, né, o quadril acompanhar nessa volta. Você acentua, né, o movimento para baixo com o teu quadril na volta. Aí você tá, o seu coque se aproxima um pouco mais do chão. Faz pequeno, não precisa ser grande. Você aumenta um pouquinho. Percebe que na volta, intencionalmente, você pode aumentar um pouquinho, convidando o quadril ir para baixo. E aí você pode até arquear um pouquinho a sua lombar. Soltar a barriga, deixar o umbigo solto, baixo ventre solto. Ixi. Você flexiona o pé, aí você sobe um pouquinho, né? Quando você flexiona, a lombar se aproxima do chão. Quando você volta, aí você acentua, convidando o quadril, coluna, tudo descer um pouquinho mais. Você pode até arquear um pouquinho a tua lombar, soltar, baixo o ventre, percebe? Pode aumentar um pouquinho essa amplitude do movimento, mas dentro de um gostoso, confortável. E aí flexiona a perna esquerda, apoia o pé esquerdo no chão e continua esse movimento com o pé direito. A diferença agora é só que sua perna esquerda está flexionada, o pé esquerdo apoiado no chão, e você continua um pouquinho. Né? Você flexiona e agora na volta você aumenta um pouquinho, convidando o quadril a descer um pouquinho mais. E pode fazer uma pausa quando quiser. Urururururu. E aí agora você pode organizar a tua perna esquerda, pé esquerdo nessa meia distância. Isso. E experimenta ali com o seu pé esquerdo agora, né? Flexionar, estender. Mesma coisa que você tem feito, deixando o olhar acompanhar. Você pressiona um pouquinho o calcanhar, deixa o movimento ir lá em direção à tua cabeça. E aí você vai brincar com essa volta, né? Na hora de estiver voltando, você deixa o quadril ir um pouquinho mais, deixa o quadril ir para baixo, em direção ao pé, convidando, né? Coluna, cabeça, tudo acompanha o quadril. Isso, então, quando você flexiona o pé esquerdo, sua lombar se aproxima um pouco do chão. Quando você volta, você pode até bem pequenininho arquear um pouco a lombar, soltar.
o baixo ventre. E percebe toda essa conexão do pé com a cabeça, com os olhos. Isso. Muito bom. Pode fazer uma pausa, esticar a perna. Ixi. E aí você pode apoiar, flexionar as duas pernas, apoiar os dois pés no chão. E você vai organizar agora os dois pés nessa meia distância, afastando do quadril, até os dedos dos pés naturalmente se afastarem do chão. Essa posição que a gente tem feito nessa prática, com as duas pernas agora. E, e aí leva as mãos atrás da lombar. Então, não é atrás do quadril agora, né? Atrás da lombar, que é esse lugar que tem um espacinho, né? Acima da cintura, com a palma das mãos voltadas para o chão, os cotovelos para os lados. Experimenta fazer esse movimento com os dois pés, de flexionar e volta, investigando essa volta, né? Que você pode voltar e aumentar um pouquinho, deixar o quadril continuar um pouquinho, deixando essa amplitude desse movimento um pouco maior. Você flexiona, na hora de voltar, se acrescenta um pouco mais o movimento, deixando o quadril, a coluna, a cabeça, e um pouquinho para baixo, lá em direção aos pés. Você vai para cima e vai para baixo. Percebe? Quando você faz isso, aumenta, né, a amplitude desse movimento de ir para cima e ir para baixo. Deixa os seus olhos acompanharem. Isso. Ah, sua coluna. Muito bom. Aí, apoia os dois pés no chão e aí leva de novo as duas mãos por baixo do quadril que você fez há pouco tempo, que você apoia o quadril. Então aí agora os cotovelos vão ficar esticados embaixo de você e talvez ali o quadril fique apoiado meio que no antebraço, no punho. Encontre uma forma confortável para você nessa posição. Os seus dedos da mão estão apontados lá para o seu pé. E aí, depois que você organizar os braços embaixo de você, afasta de novo os dois pés até essa distância que os dedos do pé naturalmente se afastam do chão. E experimenta nessa posição, flexionar os dois pés ao mesmo tempo e volta, sentindo esse movimento te atravessando, seu quadril, sua coluna, seu pescoço, sua cabeça. Deixa os olhos acompanharem. E você pode brincar de, na volta, aumentar um pouquinho. Deixar o quadril ir para baixo em direção aos pés. Isso. Vai reconhecendo como é que você pode deixar fluido, suave, com a experiência gostosa de você enquanto você se move. Sentindo tudo aí conectado, né? Do pé até a cabeça, até o olhar. Muito bom. Quando quiser, pausa, estica, né, apoia os pés no chão, desfaz a posição dos braços, aí estica as pernas. Sente o teu contato com o chão agora. Como é que você sente as tuas pernas? Como é que você sente os teus joelhos em repouso? E como é que você sente a disponibilidade das suas pernas
se você precisasse mover elas, elas parecem prontas para ação. Como é que você sente? Se você precisasse dobrar os seus joelhos, mover suas pernas, você se sentiria pronto para fazer esse movimento? Isso. Sente o contato das costas com o chão, atrás dos ombros. E no seu tempo, suavemente, cuidando de você, vai fazendo um caminho para ficar em pé. Você pode deitar de lado, sentar. Quando você estiver pronto, sem pressa, você vai fazendo um caminho para ficar em pé. Isso, muito bom. Quem vai chegando na posição de pé, já para um pouco, fecha os olhos, se for possível, né? Deixa os braços soltos nas laterais. Fica um pouquinho aí sentindo tudo que se atualizou em você, das suas inteligências. Como que você sente agora o contato dos pés no chão? Percebe se tem alguma diferença, alguma novidade? Como é que você sente os teus joelhos? Onde é que eles se posicionam? Eles estão embaixo do seu quadril? Como, né? Como é que eles se organizam nessa relação aí com o seu quadril, com a sua coluna? Eles estão mais flexionados, estão mais retos, estendidos? Isso. E se você quiser, vai em direção a uma parede, uma porta, um armário, uma superfície na vertical. Você fica voltado para a parede, numa distância que fica com o braço confortável, mais ou menos a distância do seu antebraço. Aí você apoia os dedos na parede sem jogar o seu peso na parede e experimenta flexionar um pouquinho os joelhos e aí estende, flexiona um pouquinho, estende e sente como é que é fazer esse movimento agora. Como é que você sente as suas pernas, a relação do joelho com os pés, com o seu quadril, com a sua coluna? Né, esse movimento que parece um elevador, né? Quando você flexiona toda a sua coluna, sua cabeça, quadril, desce um pouquinho, depois sobe. Percebe aí a sensação dos seus joelhos, das suas pernas, quando você faz esse movimento. Faz pequeno, sem forçar. Isso. E aí experimenta caminhar um pouquinho aí no seu espaço e observa a experiência de caminhar. Como é, né, quando você leva a tua perna direita e ela chega, toca o chão, como é que é a sensação aí no seu joelho, na sua perna? Quando você, o pé esquerdo encontra o chão, percebe se tem alguma diferença, se algo está diferente no seu caminhar. O que que ativou aí agora, depois dessa investigação? E a gente vai fazer um pequeno intervalo de alguns minutos, que o meu convite é você não voltar para uma atividade mais corriqueira, tentar deixar o celular de lado e curtir, ficar aí nessa qualidade em contato com a tua sensação, alguns minutos. Essa aqui é uma prática, né, nessa temática, fortalecendo os joelhos, deixando os joelhos mais inteligentes. E a gente, no final de semana, sábado e domingo, no período da manhã, eu vou conduzir a jornada completa
de fortalecer os joelhos e deixar os joelhos inteligentes. Então, vão ser mais um tanto de práticas no fim de semana. Para quem quiser vivenciar a jornada completa, né? Eu vou mandar o link depois lá no grupo. E, e quem não puder esses horários, né? Vai ser de 8:30 da manhã às 11:30, sábado e domingo. Mas quem não puder estar ao vivo nesses horários, todas as práticas vão ser gravadas e disponibilizadas no canal do Telegram. Aí quem se inscrever vai poder ter esse acesso, né, depois também. E se você não puder estar, você pode fazer depois no seu tempo. Cada prática, né, vai ser um programa bem legal para deixar os seus joelhos mais inteligentes, mais vivos, com menos incômodos, mais firmes, mais flexíveis. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco eu volto aqui para quem quiser partilhar um pouquinho da tua experiência, para a gente poder se conectar, se ouvir, tá? E aproveite esses minutos agora. Até daqui a pouco.